Esse material é para explicar o projeto Caminhos da Cana do ano de 2016, as principais mensagens, o trabalho que foi feito e o que fazer a partir dos resultados gerados desse projeto. Antes de mais nada, um agradecimento muito importante à Bayer, que é a parceira do Caminhos da Cana desde o seu início, um projeto que com muito orgulho eu criei em 2014, no âmbito ou com o estímulo de fazer o plano estratégico para a Orplana. Tivemos em 2015, 2016 e agora o projeto se encerra em 2017, voltando no futuro com uma nova roupagem. Caminhos da Cana, 4 anos de trabalho, os 4 anos contando com o apoio da Bayer, que eu agradeço bastante. O objetivo então aqui é comentar com vocês o que a gente fez, os resultados atingidos e o trabalho que foi feito efetivamente. Começo mostrando essa tela para dizer que tivemos, falando do Caminhos da Cana, em 23 eventos, pelo menos, no ano de 2016. Mais de 20 cidades receberam, algumas mais de uma vez, a chance de conversar, recolher informações do setor de cana e levar informações do setor de cana, sempre pensando no tema principal do ano de 16, que foi eficiência. A eficiência que o setor precisa para conseguir competir com o petróleo, com os nossos concorrentes do açúcar, que vem tirando a vantagem que nós tínhamos, principalmente na beterraba, e principalmente nos produtos que a cana pode gerar a partir dos desenvolvimentos tecnológicos que estão na mesa e que virão. Esse projeto então teve como carro principal esse Audi com um motor 1.4 turbo extremamente eficiente, chegou em diversas viagens a fazer mais de 12,5 km por litro com hidratado, e essa foi a mensagem levada. Dá para a gente percorrer o mesmo caminho usando menos recursos. Eu tenho a impressão que ao redor de 2.000 pessoas puderam assistir esses eventos no ano de 16. Tivemos a presença do secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, engenheiro Arnaldo Jardim, em diversos eventos, presidentes de associações, presidente da Orplana, o diretor executivo da Orplana, o Celso Albano, também acompanhando e fazendo palestras. Enfim, foi um projeto muito prazeroso conviver com a turma da cana, justamente num ano que foi um pouco melhor, um ano onde algo sobrou depois de um período muito ruim em virtude dos preços nacionais e internacionais dos seus principais produtos. Então aí vocês estão vendo algumas imagens das audiências que tivemos aí no Caminhos da Cana, envolvimento, visitas a usinas, visitas ao setor de bens de capital, e percorrendo diversas cidades de diversos estados do nosso Centro-Sul. Bom, uma das coisas positivas desse projeto Caminhos da Cana é a gente ir na base e recolher informação da base. Então, com muito orgulho, eu mostro para vocês o instrumento de pesquisa que nós usamos. É um questionário que foi construído com rigor científico e metodológico para poder justamente gerar, a partir de agora, um conjunto importante de publicações nacionais e internacionais. Então, cerca de 350 questionários foram preenchidos e 206 foram validados pelas nossas normas, aí que o bom trabalho que a estatística recomenda. 206 é uma amostra bastante importante que permite fazer análises sofisticadas, e é esse o trabalho que vem sendo feito agora pela equipe de pesquisa. O trabalho nosso do Caminhos da Cana gerou uma ampla visibilidade em diversos meios de comunicação, sejam eles impressos, digitais, com muitas opiniões, muitos seguidores, aí nas mídias que acompanharam os trajetos, com as fotos, e com as entrevistas e com tudo que estava saindo. Eu queria destacar na área de comunicação o privilégio de termos recebido uma edição quase que especial, eu diria, da revista Canavieiros, onde o Caminhos da Cana esteve na capa, e um resumo muito bem feito pela Andréia e pela equipe que ajudou a Andréia. São 4 ou 5 páginas com depoimentos, benefícios que as pessoas receberam do projeto. Eu considero talvez essa a comunicação mais importante
que recebemos no ano de 2016. Se imaginar que são 22 mil revistas impressas, né, fora todo o impacto digital dela. Vamos agora a alguns dos resultados para chamar um pouco a nossa atenção. Então, quem é que respondeu essas nossas pesquisas? Do lado do gráfico, vocês têm uma divisão por idade e depois uma divisão por sexo, né? Então, uma das mensagens importantes aqui, nós precisamos de mais mulheres participando aí do Caminhos da Cana, porque a amostra está muito aí masculina. Então, fica já o desafio dos eventos de 2017 para levarmos mais mulheres aí para assistirem o nosso trabalho. E ali está a amostra dividida entre 18 a 25 anos, né, 10%, 26 a 35 anos, 21%, 17% e 40% é o extrato maior, ficou em idade entre 46 e 60 anos. Esse é o grupo, então, que nos deu essas dicas que eu passo a vocês a partir de agora, né, com os questionários respondidos. Em termos de área, nós temos ali 15% com uma área entre 1 e 50 hectares, 10% de 51 a 100 hectares de cana, 29% com 101 a 500 hectares. Então, essa maior proporção das pessoas está na faixa entre 101 a 500 hectares e também tivemos gente acima aí de 5 mil hectares cultivados, né, um número até bastante grande de pessoas, o que mostra a ampla participação também do pessoal que está produzindo em grandes áreas no nosso projeto. Mas o interessante é comentarmos que conseguimos levantar informações de 591 mil hectares de cana e de praticamente 53 milhões de toneladas de cana, ou seja, quase 10% do total da cana brasileira teve a chance de responder o nosso trabalho ou participar do Caminhos da Cana, que é um número bastante considerável aí. Em termos de outras culturas, conhecendo um pouco mais o perfil dessas pessoas, nós temos que 591 mil hectares ocupados com cana, né? Nós temos 11% também produzindo soja, com 25 mil hectares de soja no grupo que foi entrevistado. Também pecuária, o que mostra alguma diversificação do produtor de cana, com 10 mil hectares, 5 mil de milho, 4 mil de amendoim, o que era esperado, né, com todo esse bonito exemplo que nós temos aí da integração do amendoim com a cana nas áreas de renovação e todo o trabalho feito tanto pela Coplana, Copercana e outras cooperativas aí, né, e um pouco de seringueira também. Então, essa é o perfil que quem respondeu a nossa pesquisa, vocês percebam que tem outras culturas também além da cana. Uma pergunta para dizer se ele estava fazendo em área própria, área arrendada ou ambos, mostra também uma coisa interessante, né? 41% dos respondentes estão só na área que é deles, né? 10% dos respondentes trabalham em áreas que não são deles e nós temos 49%, portanto, metade das pessoas está mesclando a área própria e a área de terceiros que eles estão arrendando para trabalhar. Então, essa é um pouco a ideia de quando se classifica a propriedade e a gestão da terra. A função do respondente na propriedade, né, nós temos uma participação de técnicos, exclusivamente técnicos, de 12%, né, e administrativos 5%, tomador de decisão 7% e que realiza todas as atividades, né, a grande maioria das pessoas que respondeu faz, olha, eu faço técnico, administrativo, também compro, vendo, ou seja, é basicamente mesmo ali o gestor principal da propriedade, né. Bom, havia também uma pergunta em relação à aplicação terrestre e aérea de produtos, né? 43% realizando ambas e 57% da nossa amostra realizando somente a aplicação terrestre. Isso mostra então a chance de crescimento que nós temos também na aplicação aérea, porque ela não está ocupando metade da condição que nós vimos aí. Então, ali você tem uma divisão do manejo da cultura com aplicação aérea no gráfico de cima e no gráfico de baixo, manejo da cultura com aplicação terrestre, tá?
Então ali está o número de pessoas que utiliza, em que porcentagem, para que se tenha uma ideia aí dessa questão específica da aplicação. Uma outra pergunta interessante tem a ver com responsabilidade, né, do que a gente chama lá do CCT, né, do corte, carregamento, transporte, né, e também da comercialização. Então, no caso do CCT, você tem que, da nossa amostra, lembrando sempre que nós estamos falando ali de 201 pessoas nesse caso, você tem a grande maioria com o CCT sendo performado pela usina, né, próprio 58 e outro, o que mostra talvez uma atividade de terceiros, aí com 30 respondentes, né? Então, basicamente, quando você joga isso para a proporção da área que nós levantamos no Caminhos da Cana, isso está mais ou menos equilibrado ali, quase que 1/3 para cada um entre a usina, 1/3 da área que nós entrevistamos, né, que nós puxamos no Caminhos da Cana, 1/3 próprio e 1/3 outro. Em relação à comercialização, como era de se esperar, né, nós temos a grande maioria dela está em contrato baseado lá nos nossos valores do Consecana, mas surpreende ainda um número elevado, né, de 12% de cana spot e outras formas comerciais ali, que não exclusivamente o contrato ou o spot, com quase 16%. Mas basicamente o que nós temos na cana, corroborando o que a gente esperava, a grande maioria da produção está amarrada via contratos, né? Entrando um pouco no assunto associação, né, até para dar um feedback para as associações que ajudaram tanto no Caminhos da Cana e a própria Orplana, né, que é um grande apoiador aí do projeto, você tem a divisão ali no gráfico de quais associações responderam, o número de respondentes por associação. Então vocês vejam que praticamente da Orplana nós tivemos acesso a quase a boa parte, né, das associações da Orplana, e já do lado direito você tem o tempo de associação da pessoa, né, naquela determinada associação que ele faz parte. Então tem ainda 40% das pessoas, quase 40%, que está até 10 anos associado, 25% com uma associação já de 10 a 20 anos e 24% com 20 a 30 anos, né? Então, tem que se observar que a amostra de pessoas que vai no Caminhos da Cana, logicamente que ela é convidada pela associação, convidada pela Bayer, tal, mas tem um viés de gente com perfil associativista. Mas esse quadro mostra para a gente a fidelidade, né? O tempo que a pessoa está na associação. Achei um ponto interessante para destacar aí também. Como que a associação influencia o produtor rural e como elas podem ajudá-lo? Veja que interessante que nós temos ali 96% dessa amostra, logicamente que com viés associativista, acredita que a associação influencia na eficiência, né? Então não só na parte política, a parte de representação, a parte de eficiência também. E 4% acreditam que não, a associação não contribui na área de eficiência. E os 5 fatores mais citados que a associação pode ajudar o produtor são os tradicionais, né? Mas o importante aí é a ordem com a qual eles aparecem, que é representando o setor junto aos órgãos governamentais, trazendo e incentivando o uso de novas tecnologias, informação de mercado e dados para auxiliar na tomada de decisão, maior assistência técnica e presença no campo, né? E orientação em compras de insumos. Portanto, aí tem uma agenda dita pelo produtor, que na sua grande maioria é associado, do que ele espera que a associação possa fazer para ajudá-lo. Portanto, para as associações é o seguinte, agora começar a entrar em cada um desses itens e ver como que eu posso melhorar, porque esses são os itens que vêm da base, os itens que eles querem, né, que podem ajudá-los efetivamente. Como o produtor avalia a sua própria eficiência, sendo 1 pouco eficiente e 5 muito eficiente, né? Então, o que vocês têm ali, ainda bem, né, que ninguém se caracterizou como nada eficiente, mas aí vai aumentando com 5% da nossa amostra lá dizendo ser pouco eficiente, o que é uma preocupação, né? Aí 35% vai evoluindo, 51% se considerando aí eficiente e também os que se classificam como eficiência mediana.
Então vejam que há um espaço grande para melhoria no tema da eficiência, que foi o que nós trabalhamos. Então, comentários que vale a pena ressaltar desse gráfico: 31% se considera eficiente, 51% alegam ser eficientes, né, nos seus negócios, e 9% apenas se consideram muito eficientes, que é o azulzinho lá em cima, 9%. Temos chance então de crescer, levando uma base muito maior a ser caracterizada como muito eficiente. Abrindo um pouco mais o tema eficiência, né, que foi o Caminhos da Cana de 2016, nós temos aí um quadro interessante, também indo de 1 a 5, né, 1 pouco eficiente e 5 muito eficiente, como o produtor avalia a sua própria eficiência. Então o interessante aí nesse momento é dar uma pausa no filme e observar os itens que estão lá colocados, né? Mas principalmente assistência técnica é o item na gestão da produção que recebeu a nota maior, e a adoção de agricultura de precisão foi o que recebeu a menor nota. Então o que recebeu a menor nota significa o maior potencial de crescimento. Importante avaliar que se destacaram basicamente essas duas, as demais todas estão bastante equilibradas. Então temos uma chance muito grande de aplicar mais tecnologia, agricultura de precisão, gestão por metro quadrado. Essa deveria ser uma agenda muito forte da associação daqui por diante, porque é onde ele apresenta a menor nota em termos da sua avaliação de eficiência, né? Em relação à gestão do negócio, tá? Então agora nós mudamos para o tema gestão do negócio. Como o produtor avalia a sua própria eficiência, sendo 1 pouco eficiente, 5 muito eficiente. Vocês também podem observar aí as notas, e a recomendação, mais uma vez, é que se dê uma pausa no filme e se possa ler os atributos todos e refletir sobre eles. Mas a utilização do seguro agrícola foi o que ficou mais baixo, isso faz sentido, até pela escassez, dificuldade disso no Brasil e custo disso no Brasil. E o item mais elevado ficou bom relacionamento com fornecedores e com clientes, né? Então esse é o ponto que se levantou aí, mas as notas estão bem parecidas. O importante, mais uma vez, é pegar todos esses critérios e fazer uma lição de casa, vendo como que a associação pode ajudar mais, como que o produtor pode melhorar nos critérios ligados à gestão do negócio. Gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, que é o nosso próximo, né? Há uma avaliação bastante positiva no sentido de gerenciamento de pessoas, e a pior ficou para a questão da bonificação de pagamento por meritocracia para a mão de obra. Então mostra que processos de ganha-ganha, processos de remuneração das equipes baseada em resultados e outros têm amplo espaço de crescimento, e as associações poderiam bolar e ajudar os produtores a bolar sisteminhas, equações para poderem contribuir um pouco mais com a sua equipe se o resultado foi melhor naquele ano, né? E a questão da gestão de pessoas, no sentido do cuidar bem, tudo tem uma avaliação interessante. Queria chamar a atenção de vocês que nenhuma nota ficou acima de 4. De tudo que a gente viu até agora, se não me engano, nenhuma nota ficou acima de 4, na média de mais de 200 respondentes. Isso nos dá a chance de crescer muito na cana, melhorar muito a nossa eficiência em todos esses itens aí, porque, mais uma vez, nenhum deles, numa escala de 1 a 5, ficou acima de 4. Né? Você pode olhar isso com preocupação, pode olhar isso como uma grande oportunidade para crescimento. Mais uma vez, nós perguntamos abertamente para que o produtor listasse, e isso dá um trabalho depois para classificar, mas que ele listasse os principais problemas do setor. Então aí, com 73 das 200 pessoas, né, um total de 580 itens que apareceram, usinas apareceu como um problema do setor, Consecana, que está ligado também ali listado, governo, custos de produção, trabalho e capacitação, doenças e parasitas, mercado, clima, tecnologia, questões ambientais, crédito, produtividade, cálculo ATR relativo, custos do CCT, colheita e a questão de juros, né? Chamou muito a atenção esse quadro porque é uma situação que nós precisamos reverter, né? E ao final dessa apresentação eu comento um esforço nosso
de 2017 do Caminhos da Cana para trabalhar essa questão, né? Mas se você coloca como um problema principal do seu setor, um elo da sua cadeia produtiva, significa algo que precisa ser melhorado, precisa ser trabalhado. Mas aí então estão os tópicos que os produtores listam como problemas a serem resolvidos, desde a área governamental, problemas que são amplamente conhecidos por nós todos, né? E aí a última questão é o que o produtor rural poderia fazer para ajudar a resolver esses problemas, né? Então aparece mais uma vez como mais citado, participar ativamente das associações, me deixa muito contente por ser uma pessoa com viés associativista, cooperativista, de ação coletiva. Gostei que esse item apareceu em primeiro, mais uma vez ressaltando que quem foi aos eventos já é uma pessoa com esse perfil, né? Investimento em novas tecnologias e redução de custos, bárbaro, precisamos disso, né? A cana precisa reduzir ou acelerar, vamos dizer assim, esse problema de que ela ficou estagnada durante 10 anos e as outras culturas todas cresceram, né, em termos de produtividade, eficiência e tal. Aumentar a produtividade, que está ligado a isso, quer dizer, dentro da própria amostra você vê pessoas com médias acima de 105, 110 toneladas de cana por hectare e pessoas com 60, 65, né? Então nós temos um espaço aí também para trabalhar a ideia dos 3 dígitos, pelo menos, né? Sugerir cobrar mudanças no sistema Consecana, isso vem sendo encaminhado por um grupo muito competente da Orplana e também das usinas, no sentido de se chegar a um denominador comum, a um consenso que possa fortalecer o Consecana. Eu jamais gostaria de ver notícias ruins ligadas ao Consecana, porque eu posso dar o testemunho que o Consecana é admirado mundialmente. Então é um momento e as partes estão fazendo isso, eu tenho acompanhado, são reuniões e mais reuniões para se chegar a um consenso e continuar trabalhando em harmonia. Melhorar o relacionamento com as usinas, ou seja, é uma situação que o produtor quer e que a gente percebe muita ineficiência ainda nisso, e investir em treinamentos. Esse foi o Caminhos da Cana de 2016 e a minha mensagem final é de convite à participação no Caminhos da Cana de 2017. Qual é o tema de 2017? Qual é o tema? Relacionamento. Por que escolhemos esse tema de relacionamento? Porque aparece como primeiro problema na cabeça do produtor e segundo problema na cabeça do produtor a usina e o Consecana. A usina e o Consecana deveriam ser vistos como soluções para o produtor. E quando você vê no que o produtor quer fazer para melhorar, ele coloca muito fortemente a questão do relacionamento. Então, esse material que eu passo para vocês agora tem um conjunto muito grande de trabalho de casa para as empresas, para as associações e para os produtores em termos de melhoria da eficiência, olhando aqueles itens todos que o nosso questionário levantou, parando o filme, fazendo uma reunião de trabalho, vendo como que se pode melhorar em cada um daqueles e principalmente jogar luz aí para um aspecto que precisa ser muito melhorado, que é a história do relacionamento. Trabalharemos forte nesse ano para fazer isso. Espero que isso possa ser útil, né? E essa reflexão em cima do que foi o Caminhos da Cana traga melhorias para as associações, para as empresas envolvidas no setor, para as usinas, né? E mais uma vez um agradecimento muito grande aí à Bayer por ter proporcionado tudo isso aí que aconteceu. O benefício não para nesse filme, o benefício foram bolsas para estudantes, foram chances de um professor ir a campo, conhecer a realidade, melhorar suas aulas, né? Melhorar a sua capacidade analítica, né? Sair da própria sala, se movimentar, e benefícios como agora a apresentação do resultado do Caminhos da Cana no Congresso Mundial de Agronegócios nos Estados Unidos e um conjunto muito grande de produção científica que será gerada a partir disso. Isso é uma adequada relação entre empresas, organizações e universidades, para o benefício de todos. Muito obrigado.